voltareis, ó Cristo. Asterisco, 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 voltareis, ó Cristo. Porto Imprensa Portuguesa Bom Jardim, 181 voltareis, ó Cristo. Narrativa por Camilo Castelo Branco Porto Viúva Moré Editora Praça de D. Pedro 1871 Um dos meus companheiros de jornada para a Vila do Conde era sacerdote idoso, de muito agradável semblante e maviosa tristeza no olhar, contemplativo. Os outros passageiros, gente alegre e agitada pelo trabalho íntimo de uma digestão rija, conversavam bestialmente a respeito do meu amado e honrado amigo José Cardoso Vieira de Castro. Sem intervir nas suas disputações, escutava-os o padre atento e melancólico. Compadecido até as lágrimas do formidável infortúnio que entretinha, entre chescos e insultos, aquela vilanagem, eu encarava no taciturno clérigo, e dizia entre mim, que pensara este ancião do desgraçado moço? Porque ampara ele a fronte a mão convulsa, e despede um gemido de aparente compaixão. Quem será que LH inspira? Ela que morreu, ou ele que tem diante de si um arrancar da vida com agonias, cujo prazo está nos segredos da morte. Apemos em Moreira. Segui por debaixo das ramarias seculares que aformosentam a majestosa avenida da Quinta dos Vieras de Castro, na qual o meu amigo residira 2 anos com sua esposa. Eu ia olhando para as árvores que ele amava, e cuidando que via despegar-se-lhes a folhagem que enverdecera quando no seio de aquele incomparável mar de seu pundonor caíram os gelos de um inverno sem fim. Observei que o padre me seguia a passo lento, e com o lance vago de olhos, aquele ver através de lágrimas, o cismar triste que os infelizes adivinham. Esperei, ele abeirou-se de mim e cortejou-me, tratando-me pelo meu nome. Perguntou-me se em aquela casa morara algum tempo o sobrinho do seu condiscípulo e amigo, o ministro de Estado Antônio Manuel Lopes Vieira de Castro. Respondi, aqui viveu os mais requentados dias de sua vida. Volvidos alguns segundos, prossegui animado pelo aspecto contemplativo do sacerdote, esta grande casa avulta-se-me como o túmulo da felicidade dele. Quando de aqui sorriram as 2 almas, Vieira de Castro já não era feliz. Ele tinha a inteligência tão alta como o coração, e devia sentir-se ferido do profético terror de ver cair do pedestal do anjo a mulher que vestira da luz esplêndida do seu amor e de toda a poesia da sua juventude. Vieira de Castro, nos meses que viveu aqui, damnificou a sua hombridade de homem. Como vivia absorvido em apaixonada contemplação, e do céu e da soledade se lhe augmentavam os enlevos da vida íntima, o amor sopesou-lhe todas as faculdades, robustecendo-lhe a da soberba de ser amado de quem todas as mais paixões lhe pisava aos pés. A querida de sua alma não o viu descer de tão alto, até ajoelhar-se diante dela. Os homens de aquela têmpera, quando se arrependem de ter ajoelhado, erguem-se em um ímpeto de dignidade, e quebram o ídolo. O padre fitou-me com olhar de inteligência e comiseração. Detivemo-nos silenciosos e encostados à gradaria do portal, depois voltamos para a estação onde nos esperava a diligência. Neste intervalo, o ancião encarou-me com tristeza e disse: encontrei uma vez um homem de quem ouvi palavras terríveis e absurdas contra a sociedade.
Eu não podia compreender que lampejasse luz de razão em aquele homem. Reprobo diante de Deus, creio eu que ele haja sido, mas intejérrimo juiz dos costumes do seu tempo, isso foi ele, desgraçadamente. 15 anos depois, as calamidades de Vieira de Castro dilucidaram-me a escureza enigmática do homem, que me tinha parecido um peito de ferro a desbordar de crueldade. Momentos depois, ajuntou, como vê está em Vila do Conde, disponha de 2 horas inúteis, e vá à Póvoa, onde tomo banhos, se quiser ouvir uma história em que aparece esclarecido o absurdo pela infernal luz que lhe derramou a catástrofe desse grande coração. Não falaremos dele senão a sós. Eu creio que no seio de Vieira de Castro as angústias são tantas, que já lá não podem entrar os insultos de esta sociedade, que escarnece o marido tolerante, e roça a esponja do fel pelos lóbios do homem que aceita o degredo as 1000 dores do morrer para a pátria e família com a condição de lhe não duvidarem da honra. Foi. E o padre falou assim, e congela-se-me o coração de terror quando este relance pavoroso da minha vida me lembra. Já lá vão 15 anos. Ainda agora há noites em que a visão me sobressalta, e sempre o meu espírito se estremece com o mesmo confrangimento. Há 15 anos que eu pastoreava uma vigararia em Trás-os-Montes. Em um dia de dezembro de 1855 saí da minha residência com destino a ir consoar nos dias festivos do Natal com um abade, meu companheiro da universidade, o qual residia 8 léguas distante. Como os caminhos eram péssimos e mal sébidos do meu criado, perdemo-nos na cerração do nevoeiro, e chegamos tarde a um córrego, cujo pontilhão a enchente havia alagado. O único val possível estava légua e meia afastado. Era ao fim do dia, seriam 4 horas e meia, mas a noite fechara-se súbita, quando as nuvens se conglobaram ao poente, e uma neblina pardacenta rolou dos fragoedos das empinadas serras. Retrocedemos assustados. O meu criado tinha visto de passagem, por entre as brumas, alvejar uma casa grande com aspecto senhorial de torres e ameias. Distava-nos dele obra de meia légua. Ganhamos a custo a lomba da serra, onde chegamos com noite fechada. De aqui enxergamos luzes trementes ao través de vidraças, e ouvimos o latir de cães. Apeei, e desci amparado no braço do criado, cujo coração palpitava de medo, não já de ladrões nem de feras, senão de fantasmas e lobisomens, que, no crer e dizer dele, eram valguers por aqueles despenhos e selvas de castanheiros. Consoante a minha filosofia me foi acudindo inspirativa, combati as crenças do meu pobre Manuel, cujo excelente espírito foi cedendo passo a passo à razão omnipotente, por modo que afinal incomodava-o mais a perspectiva do frio e fome que o pavor dos fantasmas e lobisomens. Eu, em este receio, não lhe levava vantagem em fortaleza de espírito. Figurava-se-me calamidade superior às minhas forças o ter de pernoitar sobre um chão alagado, e sob o pavilhão de céu tão inclemente. Em esta conjectura, ouvimos o ladrar dos cães à nossa esquerda. A primeira vereda que topamos, na direção do consolativo signal de povoado, nos encaminhamos por barrocas lamacentas até entestarmos com um largo portão de quinta.
Manuel aldrabou com quanta força lhe dera o contentamento, e esperamos, não sem receio de que os molossos da quinta remetessem contra nós de sobre os estrepes que vedavam o alto muro. Do parapeito do mirante surgiu um vulto a perguntar-nos o que queríamos. Respondi que era um padre, perdido no caminho de Mirandela, e pedia ao dono de aquela casa a caridade de me agasalhar e ao meu criado por aquela noite. Passado largo espaço, voltou o interrogador, que nos abriu o portão depois de haver acorrentado os cães, e nos meteu à cara uma lanterna de furta-fogo, deixando ver debaixo de cada braço uma pistola de alcance. Aquietado pela confiança que lhe incutiu a minha cara pacífica, e a tão pacífica quanto estúpida do meu Manuel, o criado caminhou serenamente diante de nós. Perguntei-lhe como se chamava o dono da casa. Disse-me o nome do fidalgo, e acrescentou que a fidalga estava a morrer étrica. Nesse caso tornei eu queira dizer ao Ezenar Barão que eu não quero causar-lhe o menor constrangimento na situação triste em que está. Basta que S.S. nos mande recolher, que nós sairemos cedo sem perturbar o seu sossego. Entrei para um salão cujas alfaias eram 4 escabelos de pau com grandes armas pintadas no alteroso espaldar. Daí a pouco, fui levado a outra sala mobilada à antiga com cadeiras de couro marchetadas de pregaria amarela, a mistura com uns tremos dourados e artisoados do reinado de D. João V, segundo me quis parecer. Das paredes pendiam 9 retratos de homens, em que predominavam clérigos mitrados, e dos 2 que vestiam farda agaloada com hábito de Cristo dizia o letreiro que tinha sido capitão Mor. Em esta contemplação me interrompeu o fidalgo. Era homem de alta e direita estatura, figurava 40 anos, tinha barbas grisalhas e grandes, ampla testa, e olhos rasgados e negros, impressivos, penetrantes, assustadores. De mim confesso que o fitava a medo, não sei porquê. Interrogou-me gravemente sobre o ponto de onde vinha e para onde ia. Respondi como cumpria, dilatando difusamente as respostas e circunstanciando-as para deste modo captar a benevolência do fidalgo que parecia escutar-me distraído. Daí a pouco disse dentro uma voz que estava à ceia na mesa. O senhor ergueu-se, levantou um reposteiro, e obrigou-me a precedê-lo na entrada com gentil ademã de cortesão. A mesa era espaçosa demais para 40 talheres, mas tinha só 2. Sentei-me na cadeira que me foi indicada, e comi com a sem cerimônia muito conhecida dos descorteses e dos famintos. Durante a ceia substancial, ocorreu-me perguntar-lhe pelo estado de sua esposa, todavia, conteve-me a inoportunidade da ocasião, e o receio de me demasiar em inquirir de senhora que eu não conhecia, não me sendo semelhante pergunta autorizada pelo silêncio do barão. Fim da ceia, segui-o ao longo de um corredor, e entrei no quarto que me ele indicou, dizendo, não se deite já que eu preciso talvez do Ezenar. Para um acto próprio da sua profissão. E desandou. Fiquei a cismar, e sugeriu-se-me logo o pensamento de que eu seria chamado a ouvir de confissão a senhora enferma. Esperei 2 horas, durante as quais rezei as minhas rezas. Voltou o taciturno fidalgo, e disse laconicamente, há aqui uma mulher doente que se quer confessar.
Estou pronto a ouvi-la, respondi espantado da secura de aquelas palavras tão desamoráveis com respeito a uma esposa doente. Siga o criado que o está esperando no corredor, tornou ele. Saí ao corredor. O criado que me estava esperando era o mais mal encarado homem que ainda vi na minha vida. Afuzilavam-lhe os olhos como brasas. A testa, e o único espaço alumiado de aquela cara barbaçuda, sulcavam-na não sei se cicatrizes, se ulcerações da mórfia. A corpulência era agigantada, e o carregar do sobrolho batia no coração de um homem como o súbito coriscar dos olhos de um tigre que rebenta de entre os carrascais de um deserto. Os pintores cristãos nunca souberam bosquejar Lúcifer, porque semelhante homem jamais deu nos olhos de artista, que desejasse fazer bem conhecida a plástica do diabo com feitio de gente. Segui-o com calafrios, superiores à minha razão que me aconselhava tranquilidade. Hoje, volvidos 15 anos, conto isto com certo sorriso de feice coragem, mas, nos primeiros tempos, aquele vulto andava terrivelmente associado ao quadro negro que vou tentar descrever. Segunda, o medonho guia mostrou-me a porta de um quarto, e resmunguou: levante o fecho, e entre. À primeira vista o que pude extremar das trevas era um clarão azulado, como de lamparina baça, cuja claridade se esvaecia logo absorvida pela escura algidez da alcova. Avizinhei-me a passos trêmulos da lâmpada, e distingui um leito, e na almofada do leito um vulto. Fixei o que me parecia ser um rosto de criança, e pude entrever um semblante de mulher, com os olhos cravados em mim, olhos que vasquejavam os derradeiros clarões, olhos como devem de ser os dos espectros que surgem subitâneos nas trevas aos perversos que negam Deus e temem os espectros. Aproxime-se, Ezenar. A moribunda sou eu, disse ela com voz rouca, mas serena. Deus permitirá que vez esteja menos doente do que cuida, balbuciei com uma espécie de terror secreto, pressentimento de alma que já se doía antecipadamente da mágoa que se lhe ia refletir do singular e imenso suplício de aquela mulher. Fale baixo que nos escutam, voltou ela ciciando as palavras, e esbugalhando os olhos para a porta. Escutar-nos, repliquei com assombro, é impossível. Eu fui aqui enviado para ouvir-a de confissão, minha senhora, bem sei, mas isso não importa. Quero que me ouça, mas muito baixinho. Vou contar-lhe a minha vida como a Deus, mas não me confesso como a um padre. É um homem que há de ter pena de mim, depois de me ouvir, e me há de fazer um serviço que lhe pede uma agonizante, que crê em Deus, mas não pode crer na religião feita por homens que têm a semelhança do algoz que me mata. Isto dizia ela de afogadilho e febril, mas com abafações e ânsias augmentadas pelo medo de ser escutada. Mas não é em confissão que a senhora me quer revelar as culpas que lhe pesam na consciência? Perguntei. Não, Ezenar. Eu não creio na confissão. Do mal que fiz estou perdoada, tenho sofrido todas as torturas deste mundo, se as há no outro, nenhuma pode assustar-me. O meu dever seria combater a incredulidade de esta senhora com os sólidos argumentos de que dispõe a teologia contra mais poderosos adversários. Abstive-me, porém,
de exacerbar o ânimo afligido da enferma por me parecer extemporânea a discussão e recear que o tempo escasseasse ao triunfo, nem sempre prompto, dos bons princípios. Não obstante, repliquei, no intento de encaminhá-lo à piedade, se vês não quer confessar-se, diga-me que serviço posso fazer-lhe em benefício da sua alma, vá ver se alguém nos escuta, insistiu ela, apontando para a porta com a mão descarnada. Fui com repugnância, figurando-se-me que a minha posição no grêmio de esta família sinistra ia assumindo certa gravidade e um ar de mistério mais ou menos arriscado. Abri cautelosamente a porta, olhei ao longo do corredor, e nada vi, salvo lá ao cabo um lampião a tremer baloiçado pelas esfuziadas de vento que assobiava no tecto. Fechei a porta, asseverando à enferma que ninguém nos escutava. Ela então sentou-se com violento ímpeto no leito, aconchegou do pescoço, que transpirava, a colcha da cama, bebeu alguns tregos de água, e balbuciou com ansiosas suspensões: casaram-me há 6 anos com este homem que me mata. Eu amava outro homem, que não teve coração nem honra que me salvasse de tamanho verdugo. Meu pai sacrificou-me, cuidando que me felicitava. O homem que eu amava deixou-me sacrificar, porque não tinha peito que suportasse o peso de uma mulher pobre. Vim de Lisboa, onde o dono de esta casa era deputado. Vim, e, ao cabo de alguns meses, meu marido arrependerá-se de se ter enganado, cuidando que uma mulher simplesmente formosa, mas sem amor, poderia encher-lhe as ambições, e dar-lhe o contentamento que ela não tinha. Saciou-se, enojou-se, aborreceu-me. Não me deu rivas, porque só quem ama se sente ultrajada pelas infidelidades. Eu não conheci rivas, conheci apenas mulheres que em esta casa valiam e mandavam mais do que eu. Voltou a Camara meu marido. Aqui fiquei, não obstante lhe pedir com muitas lágrimas que me deixasse ir ver meu pai, e meus 2 irmãos que tinham vindo da África, onde haviam estado alguns anos negociando. Meu marido demorou-se 1 ano e meio em Lisboa. Em este longo intervalo chorei muito, e só deixei de chorar, quando me vinguei. Compreende-me? Quando se vingou? Como se vingou, vês? Perguntei. Vinguei-me, mas foi a paixão que me deu forças. Houve um homem que teve por mim um grande amor e um grande dó. Amei-o, lutei. Pedi a Deus que me ajudasse, que me fortalecesse. Pedi à alma de minha honrada mãe que me amparasse, pedi a meu marido que me deixasse ir para si ou para a companhia de meu pai. Nem Deus, nem minha mãe, nem meu marido me valeram. Sucumbi. A minha culpa foi cega. Confiei-me de uma criada que tinha chorado comigo. Fui atraiçoada. Meu marido teve denúncia da minha queda, e apareceu aqui inesperadamente. Nada me disse. Tratou-me com a mesma frieza, com o mesmo desprezo. Não estranhei. O homem, que eu amava, era ainda parente dele e estudava em Coimbra. Tinha coração cheio de ânsias e desejos da morte. Compreendeu este infeliz que meu marido desconfiava. Quis fugir comigo para a Espanha, e eu resisti, mais por amor dele que do meu crédito. O meu cúmplice não podia com o encargo,
e iria viver ou morrer miseravelmente em país estranho. Passados dias, deixei de ter notícias dele. Imaginei-o já em Coimbra, posto que não fosse tempo de aulas. Correram 3 meses. Nova nenhuma. A criada que me falava dele, recebido o prêmio da traição, tinha fingido que sua família a chamava. Só então ouvi dizer a outra criada que o parente de meu marido desaparecera sem dizer a ninguém o seu destino, e que a família dele vivia consternada com tal sucesso, enviando a toda a parte indagações inúteis. 6 meses depois que meu marido voltara de Lisboa, soube eu que se estava preparando este quarto por sua ordem. Vim ver as obras, e perguntei-lhe para que era o armário estreito que se estava fazendo em esta parede e para que eram as grades na janela. Meu marido respondeu, sabeu-o brevemente. Concluídas as obras, vi que a minha cama era para aqui mudada, com tudo que me pertencia. Uma noite, meu marido conduziu-me a este quarto. Fechou-se por dentro e disse-me: a senhora entra aqui de onde nunca mais sairá, e para não estar sozinha, aqui lhe deixo uma adorável companhia com quem pode conversar à sua vontade. Dizendo isto, abriu aquele armário, e apontou para um esqueleto, dizendo: aqui tem o seu amante. Abrace-se ele até ficar reduzida ao estado em que lhe o ofereço para que o possa gozar com toda a liberdade. Eu caí por terra sem sentidos, prosseguiu ela, limpando as lágrimas, e aspirando com força. Quando voltei à vida, cuidei que saía de um sonho. Ouvi dar meia-noite. Era tudo escuridão este quarto. Apalpei à volta de mim. Não conheci onde estava. Continuei apalpando. Pousei as mãos em uma coisa fria e áspera que estremeceu. Recuei horrorizada. Eram ossos, eram as castelas do esqueleto. Então acordei, então me fugiu outra vez a razão com um grito do peito dilacerado. Caiu outra vez para diante com a face de encontro aos ossos frios, horrivelmente frios, e ela estralejava com os dentes convulsos, e apertava a roupa no pescoço. Após longo espaço, prosseguiu, ao romper do dia, abri uma janela com o propósito de me suicidar. Dei com a face nas grades. Lancei-me à porta que estava fechada por fora, e gritei por socorro. Abriu-se. Vi um criado com um aspecto ameaçador, impondo-me silêncio. Este criado era um criminoso que meu marido acolhera para o salvar da justiça que o perseguia. Era esse mesmo que o trouxe aqui há pouco. É o único ente vivo que eu vejo há 2 anos 2 vezes por dia, quando me traz alimentos. Foi ele quem matou e espedaçou aquele infeliz. Dizendo, apontava para o armário do esqueleto. Continuou, eu quis suicidar-me pela fome. Não pude. Quando as agonias da morte começavam, eu lançava-me vertiginosamente sobre a comida, e devorava-a sem a consciência do que fazia. De outra vez consegui com um garfo romper uma veia, mas o sangue estancou, senti ânsias mortais, envelheci, desfigurei-me, segundo o que sinto, se palpo o meu rosto, que eu há 2 anos me não vi em nenhum espelho. Não consegui morrer. Voltei-me para Deus com rogos, com desesperadas súplicas.
Orei muito, chorei muito, e obtive um grande benefício. Caí em um desalento, em uma somnolência de moribunda que durou não sei se dias se anos. Depois, quis levantar-me deste leito, e já não pude. Comecei a pedir a Deus a morte, e assentiu a avizinhar-se pela mão da divina caridade. Há de haver 3 horas que entrou aqui o confidente do meu carrasco perguntando-me se me queria confessar. Fiquei espantada da religião destes algozes, e respondi que sim, mas o que eu queria, é zenar. Padre, ajuntou ela estendendo para mim impetuosamente os braços, era pedir-lhe que depois da minha morte, faça saber a meus irmãos este miserável fim que eu tive, para que elas me vinguem. Acabava a infeliz de proferir estas palavras em voz mais desafogada, quando a porta que eu havia fechado por dentro se abriu impelida por um valente encontro. Terceira era o marido. Faiscavam-lhe as coas de rancor os olhos injectados. Crispavam-se-lhe os beiços retraídos. A cólera engasgava-o a ponto de tartamudear estas vozes ejaculadas a trecos: seus irmãos que venham cá e eu lhes contarei a vida da sua honrada irmã. E ela cobriu os olhos com as mãos, e resvalou para dentro da roupa, como se desejasse cair na sepultura. Eu caminhei placidamente para aquele homem terrível, abeirei-me dele que me fitava com sobranceria, ajoelhei e disse-lhe com a voz tremente de lágrimas: perdoe-lhe. Deixe-a morrer em paz. Deixe-a experimentar os benefícios da sua compaixão para implorar confiadamente os da misericórdia divina. Encarou-me de um modo indefinível. Saiu do quarto, e, já fora, murmurou secamente: o zenar. Padre, recolha-se ao seu quarto. Relancei um derradeiro olhar para o leito, não a vi, mas ouvia o soluçar alto e cavernoso do peito que se esfacelava. Mal entrei ao quarto onde havia de pernoitar, rebentaram-me as lágrimas copiosas. Levantei a Deus o espírito repassado de terror e compaixão, pedindo-lhe que despenasse a penitente, ou radiasse luz de comiseração em tão carniceiras entranhas. Neste lance entrou ele, assentou a mão direita sobre o meu ombro, e disse: aquela mulher vociferou uma infâmia digna da sua desonra, se quis desculpar o seu crime com as infidelidades de que me acusa. A mulher que se vinga do marido, prostituindo-se, cavou a sepultura, e espera que a sociedade ou o marido a sepultem. Eu não a matei. Encarreguei o esqueleto do homem, que a desonrou, da missão de a ir matando lentamente. Olhe que eu amei aquela mulher. Não a seduzi, não a iludi, não a fascinei, nem a disputei a outro. Pedi-a a seu pei. Ele consultou-a, ou fingiu que a consultava, como quer que fosse. Esta mulher veio risonha para os meus braços, chamou-se com orgulho a baronesa de asterisco asterisco asterisco, mentiu-me 100 vezes acusando-me de ingrato ao seu coração que me estremecia. Afinal, esta mulher crê ainda imperfeita a sua vingança, e na hora extrema invoca os irmãos para que a vinguem. De que? De que hão de vingá-o aos irmãos? De eu lhe haver matado o amante? Que me responde a sua cristã filosofia? Que o terror que vês me incute não me deixa atinar com palavras que o comovam, balbuciei. Mas responda, zenar.
Respondo ajoelhando novamente a suplicar-lhe o perdão da culpada. Não posso, bradou ele a 2 anos que não saí de dia de esta casa, receando que todos saibam da minha desonra. Não posso perdoar-lhe sem que a providência me desoprima do vexame do meu opróbrio. Seria generosidade havê-la matado, interrompi. Bem sei, redarguiu ele, bem sei. Ela sofria 5 minutos de castigo, e eu ficava sofrendo uma vida inteira de vergonha. Eram suplícios incomparáveis. Ei-la-me de que, se eu a houvesse esmagado debaixo do peiço da minha afrontosa desgraça, o mundo sanctifica-o-ia, lavando-lhe com hipócritas lágrimas os féritos da cara para que se atendesse somente às manchas de sangue nas minhas mãos de assassino. Compreende isto, padre? Conhece bem a sociedade em que toda a infâmia é uma convenção, e toda a honra de marido que se desafronta há de lutar depois com a desonra irritada dos maridos esporiados pelo zelo devacíssimo das esposas. Conhece o mundo como Cristo o encontrou há 1855 anos. Sabe o que veio fazer Jesus Cristo à terra? Morrer pela redenção dos que o mataram, é zenar. Não o percebo, exclamou ele com um formidável brado, e saiu do quarto. Eu não pude adormecer. Parecia-me ouvir um gemido longo confundido com o sibilo do Nordeste no entravamento da casa. Rezei muito por ela. Ao alvorejar da manhã, vi um criado que perpassava no corredor. Perguntei-lhe a que horas se erguia o fidalgo. Respondeu-me que se havia deitado um quarto de hora antes. Pedi-lhe que mandasse o meu criado sair do seu quarto, e fizesse ao dono da casa os meus cumprimentos com os mais ardentes protestos de eterna gratidão. Despedi-me assombrado de aquela casa, onde se respirava um acre nauseativo de cadáveres. Ardia-me o peito e a cabeça por tal sorte que eu não sentia a chuva glacial de aquela manhã de 24 de dezembro de 1855. Fecho a minha história com a pedra que cobriu o cadáver da baronesa de asterisco. No dia 27 de dezembro me disseram uns pastores convizinhos que a fidalga morrera a hora em que as famílias honradas e felizes se ajuntavam para receberem as bênçãos dos seus anciãos, e comemorarem com sanctos júbilos o nascimento do Divino Redentor. Agora dir-lhe-ei qual era o paradoxo, que tal se me figurou há 15 anos. Aquele cruelíssimo homem tinha-me dito, se eu a houvesse esmagado debaixo do peso da minha afrontosa desgraça, o mundo sanctifica-o-ia lavando-lhe com hipócritas lágrimas os féritos da cara, para que se atendesse somente às manchas de sangue nas minhas mãos de assassino. Ora, eu entendi a profunda verdade de esta cláusula depois que Vieira de Castro, ao cair agonizante sobre a terra onde tem de vasquejar largos anos, matou a esposa, porque a cingia apaixonadamente nos braços da sua alma. Morreu-lhe o coração. Ela não teria morrido, se o infeliz a pudesse arrancar de lá antes de cair. Concluída a narrativa, o sacerdote deteve-se olhando contra o mar que mugia funebremente nos fragoedos socavados. Depois, levantando para o céu os olhos úmidos e as mãos trementes, disse: Meu Deus, enviai segunda vez à terra o vosso divino Filho. Esta negridão gentílica é pior que a de há 2000 anos. Em aquele tempo esperava-se,
nas entranhas súteas estremecia o pressentimento de um regenerador. Hoje em dia, nada, nada, ó Altíssima Providência. Nada. Mas, voltares, ó Cristo. E prosseguiu, corridos instantes, que haverá já agora em esta vida que possa levantar a alma do seu amigo. O esteio da dignidade. Conheci-o quando os horizontes da vida se lhe prefiguravam e realizavam em risonhas prosperidades. O destino, como forçado pelo talento, ajoelhava-lhe. Não o admirei então, senão porque felicidade e Dínio pareciam dar-se as mãos e concertar-se no plano de o exalçaram, onde raro em Portugal subiram grande espírito e grande coração. Hoje cerram-se contra ele injúrias e trevas. A luz do seu honrado infortúnio é um reverberar sinistro de uma estrela funesta, cuja claridade lhe banhará a sepultura por esse viver das gerações além. A posteridade de seus irmãos irá a retemperar sentimentos de pundonor, e os descendentes de meus filhos cuidarão que me veem absorto entre elas defronte das cinzas de Vieira de Castro. Vai-se-lhe a vida diluída em lágrimas de sangue. Vai. Mas a página que deixa dirá que a onda da corrupção, quando chegou até ele, desfez-se-lhe aos pés. Se a onda lhe revolveu e abriu a terra da sepultura, aqui ou em África, não importa. Proverá a Deus que ele não chorasse a felicidade que lhe mataram. Sobre quem mandará Deus que caiam as lágrimas que Vieira de Castro há de chorar por sua mãe e irmãos? No dia em que ele sair para a África, as almas compassivas irão às igrejas pedir ao Altíssimo que alumie o seio do degradado com um raio de misericordioso alento. Deixa-o ir, deixa-o esconder-se dos olhos de esta aviltante piedade que deixou de o apedrejar quando o viu perdido. Loura criança que eu vi, há 20 anos, alumiada pelas últimas alegrias da fugitiva infância, proverá a Deus que o sepulcro de teu peixe te abrisse então. Os embriões das tuas alegrias da juventude esmagou-os a pedra que desceu sobre o seio onde se perderam os tesouros que haviam de completar a felicidade da tua alma. O teu coração, aos 18 anos, abafava em si as amarguras da soledade, retraía-se em devorantes desejos do amor de família, a paixão santa, e única e profunda que eu te conheci. Quem imaginou que tu choraste amaríssimas lágrimas em aquela tua casa triste que demora solitária entre duas serras? No mais verde dos anos, abalizaste os teus anhelos juvenis entre umas árvores que teus avós plantaram, e ele, sozinho, esperaste que a providência te deixasse reflorir uma primavera na alma. O teu formidável espírito reagiu contra a mais crua sorte que ainda fadou uns 20 anos relegados de esse gozar comum que permite a cada homem sentir o alvorejar dos afectos e as músicas do céu que embalam a alma para sonhar venturas. Tu não a sonhaste quando o coração desbordava de seiva para renascer de suas mesmas cinzas, se a perfídia o cancerou com a sua peçonha. Um dia, já tarde, amaste pela primeira vez, quando te deu de rosto e te cegou a luz funesta que desce do céu com os anjos despenhados. Quando baixaste a face até ao chão onde ajoelhavas em adoração de criança que beija os lábios de sua mãe, em adoração de pai que aconchega no seio as mãos de sua filha, sentiste que a desonra te cravava as garras, e te desentranhava do peito a alma, e te a expunha em pelourinho infame aos insultos dos que passavam.
Tu não podias ajustar às faces a máscara que te ofereciam as mãos infames da tolerância. Ao teu rosto não podiam sair as lágrimas fáceis das almas vulgares porque era sangue, era a vida toda que te haviam arrancado. E tu premeditaste. Oh! Não premeditaste nada, infeliz. Quem contará as horas, os períodos de infernal duração que passaram na tua vida? Curvaste-te sobre o teu abismo, e ali quedaste empedrado até que resvalaste nas fosses da voragem. No teu baque levaste contigo um cadáver que te abrirá o golfão com as mãos ainda quentes dos teus beijos. Não premeditaste nada, infeliz. Cada minuto que ia passando estalava-te uma fibra da alma, queimava-te uma partícula do cérebro, escaldava-te em veneno dilacerante cada lágrima que te refluía dos olhos. Não era somente a honra perdida que te excruciava, era a mulher idolatrada que ainda vivia e já te pesava morta no coração. Ao passo que a mão de ferro da desgraça te batia no seio, tu a ias acordando ao estrondo horrível. Cada instante era o precursor de novas trevas que se iam condensando, era o bago da areia que ia caindo, era uma esperança derruindo depois outra, era o ir-se toda a alma espedaçada até esvaziar-se o peito de lágrimas, e encher-se de rancor inexorável, espicaçado pela desonra e ingratidão. Oh! Tu não premeditaste nada, infeliz. Os que delinquirão premeditando, não dizem à justiça humana, aqui estou. Condemna-me. Fim. ***** End of the Project Gutenberg e-book Voltareis ó Cristo. Update editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work,
or any other work associated in any way with the Freeze Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.aby reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.E8. 1.B Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.I below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing,
distributing or creating derivative works based on this work or any other project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. Unless you have removed all references to project Gutenberg. 1.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase project Gutenberg appears, or with which the phrase project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2. If individual project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3. If individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4. Do not unrecord that or remove the full project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg trademark. 1.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg trademark license. 1.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However,
IFU provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla as or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website www.gutenberg.org fecha parênteses you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.E1. 1.E7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.E8 or 1.E9. 1.E8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works calculated use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.F3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.E9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the project Gutenberg trademark. Contact the foundation as set forth in section 3 below. 1.F1.F1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on,
transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.F2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.F3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.F3. You agree that the foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.F3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any. You paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation,
anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect or cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000,
are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and manifest to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we can and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.